Olá, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Salvador Jesus Cristo possa superabundar na vida de cada um dos irmãos nesse final de domingo. Creio que Deus tem na sua infinita graça nos ajudado a nossa vida. Fala, Henrique Caldeira, meu amado irmão. Grande abraço, Henrique. Como está aí a realidade ao qual o irmão tem aí servido? Saudade aí dos nossos papos lá no nosso CTM, lá em Patrocínio. Fiquei muito feliz de te conhecer, Henrique. Deus abençoe muito aí a sua vida na comunidade que você tem aí servido, né, na 8ª Igreja em Matozinhos. Prazer é meu, Henrique, prazer é meu. Alegria mesmo poder. Abençoe profundamente, Henrique. Um abraço aí na sua família, em todos os seus. Nós vamos bater um papo aí também agora com o pastor Gessé. Fala, pastor. Ô, meu líder, tá bom? Rapaz, graças a Deus. E como é que tá por aí na nossa carangola? Graças a Deus, tudo bem, meu irmão. Tudo em paz? Graças a Deus. Ah, que bom. Eu tô vendo aí, chegou para papear, prosear comigo um rapaz aí lá de Matozinhos, Henrique Caldeira. Em dezembro eu tive a oportunidade de participar de um curso que ele também participou e nasceu aí uma Uma amizade. amizade. É, porque Matozinho o fica reino onde? de Matozinhos fica próximo a Belo Horizonte, Correto. próximo a, próximo a BH. Mas é Bacana. pastor, passou bom, então passou bem o domingo. Que bom. Graças a Deus, pastor. Ah, louvado seja Bacana. Deus, louvado seja Deus. Também passamos, recebemos aí a visita de uns irmãos aqui, nessa época de impossibilidades, de não poder tocar, estar junto. Ah, o Henrique está respondendo, região metropolitana de BH. É isso aí, Henrique. Bacana, irmão. Seja bem-vindo aí. É isso aí, região metropolitana de Belo Horizonte. Mas, pastor, assim como ontem nós começamos a prosear sobre a musicalidade, eu quero novamente começar com esse assunto hoje. Claro, vou dar esse pontapé e tivemos agora há pouco aqui o culto nossa casa, na mesa aqui de casa, eu, a Leca, o Lucas e a Ana Júlia, e brotou uma frase que eu gostaria da vossa ajuda, da vossa sabedoria. Meu Deus. Eu estava, primeiramente, antes de entrar nesse assunto então da escritura, eu gostei muito de uma expressão, de uma canção de um irmão chamado Estênio Márcios. E essa canção, o nome dela é Certezas. Certezas. Eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas chega um ponto na caminhada da vida cristã que a gente é confrontado em muitas certezas, né? A gente tem muitas certezas, às vezes, na juventude, porque a juventude ela é um período da vida que muitos de nós não pensamos nessa época da juventude em perdas, em morte. A gente vive como se não fosse partir, né? Como se não tivesse a vida dor, como se a vida não tivesse seus desafios de lágrimas. E diante desse quadro,
eu chego à conclusão aí na metade, talvez, dentro da normalidade da minha existência, que as certezas, elas são, claro, à luz de Cristo, elas são benéficas, fazem parte de uma vida com o Senhor, de convicção, de segurança. Mas chega um Correto. ponto também da vida que a gente vai sendo tomado por algumas incertezas e, curiosamente, a gente vai também falando menos e ouvindo mais. E outra coisa, além de falar menos e ouvir mais, nós vamos demorando um pouquinho mais para responder. E a gente Correto. vai tendo a humildade de dizer, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Correto. Raramente, nós na juventude falávamos eu não sei, eu não sei, eu não sei. E os profetas que morreram de overdose, Verdade. porque há profetas que não morreram de overdose, mas há profetas que morreram de overdose. Sim. Eles pregaram na caminhada de compositor uma vida de juventude muito diferenciada da que hoje nós observamos no nosso tempo. Lembro do falecido Renato Russo, né? Sim. Dizendo que parece cocaína, Verdade. mas é só tristeza. É. E eu aprendo que os poetas nascem da dor. Poetas não são compreendidos e poetas têm muito a ver com profeta. E Tudo a ver. esse irmão chamado Estênio, ele compôs uma canção chamada Certezas. E ela diz assim, lembrando aquele Pedro no lago de Genezaré, e este homem chamado Pedro conhecia muito bem aquele lago. E diz a Escritura, naquele episódio, que Jesus pediu o barco dele emprestado. Jesus, ao pegar o barco dele emprestado, usou o barco, ministrou a multidão que estava na praia e ele estava ali lavando a sua rede. E essa composição diz assim: filho de pescador, eu nasci e aqui me criei. Conheço o mar há tanto tempo que eu já nem me lembro mais. Trabalhei noite inteira e nada foi tudo que ganhei. E agora vens e queres me ensinar aquilo que na vida eu mais sei. Nem sei por que te ouço. Lanço as minhas redes onde mandas, e para estremecer a minha alma, voltam cheias, se rasgando. O que fizeste das minhas certezas? Do que eu possa ser? Percebo agora que não passo de um pequeno barco à deriva. Retira-te de mim, porque sou pecador. Mas deixa vir no vento teu perfume, tua voz, teu ser que é santo. Maravilha, hein, rapaz? Eu percebo agora que eu não passo de um pequeno barco à deriva. E no nosso culto familiar hoje nós conversávamos sobre este barco bíblico chamado Arca, que a família do irmãozinho chamado Noé foi colocada e todo aquele processo de construção da arca, diante daquele quadro caótico de mundo, me levou a uma reflexão postada agora há pouco
na rede social do Facebook, que eu coloquei assim, que não fosse a tempestade, se não fosse a tempestade do lado de fora, ninguém suportaria a arca. Repito, não fosse a tempestade do lado de fora, a arca seria insuportável. Concordo. E eu gostaria de, então, nesse início aí de papo, trazer essa realidade ao seu coração, passando a bola para a vossa excelência, meu amado pastor. Se não fosse a tempestade do lado de fora, talvez eu, talvez o senhor, talvez esses que estão nos acompanhando, não suportariam também a arca. É isso aí. É bem por aí, meu irmão. O problema todo são essas tempestades do lado de fora, né? O lado de fora é um lugar propício para tempestades, né? O clima é agradável, as situações são favoráveis e é tudo assim favorável para as tempestades. Mas, como o senhor disse, começando aí a fala para nossa conversa, com poesia, e esse gênero literário, a poesia, ela já foi, pastor, em tempos idos, em tempos remotos, muito tempo, muitos séculos atrás, o gênero literário preferido dos escritores de escrituras sagradas. Quando iam se escrever escrituras sagradas, o gênero literário para poder escrever essas escrituras era a poesia. A poesia era assim a forma como as pessoas retratavam o divino, as coisas transcendentais, espirituais, porque ela tem uma forma de expressão muito boa, muito lúcida, então e bacana de ouvir. A poesia é algo delicado. Fazer poesia para não poeta é horrível. Ouvir poesia com uma sensibilidade não poética é horrível. Ouvir poesia com um sentimento não poético é horrível. Então, assim, é uma forma de expressão muito sensível. A poesia é algo divino, meu irmão, é algo belo. É por isso que os poetas parecem com os profetas, e os profetas se confundem com os poetas, porque a sua linguagem é uma linguagem nobre, e é uma linguagem única, né? E a gente se faz bem entendido, quando bem percebido daquilo que se quer entender e perceber. Agora, a questão do Pedro, o barquinho de Genezaré e este homem que confundem as certezas da vida, né? As nossas certezas, que são mudadas e que aquilo que era certeza daqui a pouco deixa de ser, isso faz parte da constituição humana, né, pastor? Sim. Nós, seres humanos, somos pessoas das certezas mudadas. Nós somos aqueles que mudamos de certezas. Né? Isso é da constituição, da forma, da formação, né, do ser humano. E é bom, é natural, é saudável até. Aquilo que eu imaginava, eu pensava que era muito certo, e chegar a uma conclusão de que eu posso mudar para uma certeza maior, uma certeza superior, uma certeza mais coerente, mais saudável, faz bem para a alma.
como disse o outro poeta, o Toffoli, que diz que o analfabeto, e já compartilhamos isso, o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, e sim aquele que é incapaz de aprender, desaprender e reaprender. É exatamente isso. São aqueles que têm as suas certezas e que são capazes de mudá-las, né? Que não estão presos aí na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, Gabriela. Né? Eu posso mudar, eu posso, principalmente se eu encontrar esse que é competente o suficiente para mudar as minhas certezas com uma poesia eterna, divina, como ele fez no percurso, na sua peregrinação desses 33 anos de existência, na sua passagem aqui na Terra. Amém. Amém. Eu gosto muito de uma citação que o amado irmão acabou de fazer. Nunca conte o teu poema a um não poeta. Nunca conte o teu poema a um não poeta. Perfeito. E quando eu olho para os livros escritos pelos profetas bíblicos, que por sua vez são pouco lidos e talvez mal lidos também, são mal interpretados. Ora pela dificuldade de discernir as palavras, mas o principal, eu entendo a dificuldade de discernir o sentimento. O sentimento daquele irmão, daquela mídia, do falar de Deus para aquele contexto. E além de não ser compreendidos, né? E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele também soube na pele o que era ser mal compreendido. Ele chegou a dizer para a geração do seu tempo que ele tocava canções e eles estavam chorando. Eram como meninos numa praça quietinhos. Porque a normalidade é uma praça, quando tem meninos, essa praça ficar ali abarrotada de gritos, de alegria, de celebração. E ele diz: a quem compararei essa geração? É semelhante a meninos assentados. E ele lembra aqueles homens religiosos que veio João Batista e vocês, de alguma forma, o viram de um homem eremita, um homem estranho, diferente. Veio o Filho do Homem comendo, bebendo, e vocês o estigmatizaram de comilão, de bebedor de vinho, de amigo de pecadores. Ou seja, o que vocês querem? Verdade. E o autor da carta aos Hebreus nos lembra, né, de maneira muito clara, né, que havendo Deus outrora falado pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Aleluia. E esse falar pelo Filho continua na vida da igreja dele. Deus tem usado a igreja. E a igreja, ela tem, de alguma forma, influenciado, salgado, iluminado, e nós que fazemos parte da mesma, da vida da igreja, temos essa nobre missão de entender também que esta igreja, ela é essa arca de 3 compartimentos, essa arca que tem bichos de todas as espécies. Essa arca insuportável. É essa arca insuportável. Mas a nossa realidade
de terra corrompida, está passando a mensagem de uma arca confortável. Uma arca onde não tem cheiro ruim. Parece mais um cruzeiro, né? Exatamente, pastor. É um Com, cruzeiro. com o rei cantando. Isso. É o rei cantando e é um cruzeiro de dezembro com o Roberto Carlos. Isso, Onde você está ali para ser servido. isso, Você está para ser servido. E a direção é ir para o Caribe. isso. Você tá sendo conduzido para o Caribe. Então nós temos aí duas realidades de mensagem, de duas realidades de igreja. A arca, antiga arca, a arca com o seu mau cheiro, a arca com os seus desafios relacionais, essa arca que está por cima das águas de morte. Ou então fazer parte do cruzeiro marítimo em direção às ilhas do Caribe, com o rei cantando e você comendo um bom caviar com a sua família ali dentro, esperando a morte chegar, como já disse um outro profeta secular antigo. E correndo o risco de encontrar um iceberg. Mas no iceberg aí vai ter o violino, né? Vai ter o violino. Vai ter o violino. É verdade. Pastor, é uma contradição, né, Varão? É uma É, contradição, porque é assim, a gente pensa nessas coisas e a gente não consegue enxergar por esse prisma, né? Com essa visão. Porque quando e o senhor tocando nesse assunto, me faz lembrar também a Páscoa dos judeus, quando o Senhor manda que eles comam a Páscoa, façam a Páscoa para a saída, né, do êxodo do Egito. E tem um detalhezinho na Páscoa, que a gente, quando pensa na Páscoa, naquele como a gente pensa assim, poxa, foi um banquete, todo mundo morrendo, os filhos dos egípcios morrendo, o Egito em peso, em desgraça, em situação de morte, né? Como o senhor acabou de colocar aí nas águas do dilúvio, nas águas da morte. A mãe chorando a perda dos seus filhos, pais desesperados, a terra sangrando, os animais em situações de morte. E tem um detalhezinho naquela Páscoa ali, e as pessoas tendem a pensar assim, e os filhos, os bonzinhos, os filhos do bem, os filhos de Deus, os filhos de Israel, se banqueteando, né, para poder sair daquela aflição. E no meio disso tudo tem um detalhe que o Senhor manda que eles fizessem. O Senhor fala assim, olha, vocês preparem a Páscoa, o Pessá, que é a Páscoa da aliança, desse concerto que eu estou fazendo com vocês, e comam ela com ervas amargas. Façam essa Páscoa com ervas amargas. Por que com ervas amargas? As ervas amargas serviam para trazer na memória, quando o paladar, quando chegasse ao paladar, a carne, quando o pedaço chegasse ao sentido do paladar, eu me lembrasse que do lado de fora daquela casa onde tinha vida, estava havendo morte. Tinha mães e pais chorando. Tinha famílias chorando. Tinha gente triste. Tinha sim, gente angustiada. Tinha gente mal. Então, quando vocês sim. comerem a sua Páscoa, tirem o sorrisinho cínico do rosto. Tirem o cinismo do rosto. Tirem esse cântico de vitória
cínico do rosto e lembre-se mais do arrependimento. Lembrem-se mais da misericórdia. Lembrem-se mais da compaixão, da piedade. Não é porque vocês são bons que eu estou fazendo isso por vocês. Quando vir a vitória de vocês, não se julguem superior aos egípcios. Não é porque vocês são bons que eu estou fazendo isso, usando de misericórdia com vocês. Não é porque vocês são melhores. Tirem o sorriso cínico dos vossos lábios. Comam essa Páscoa com ervas amargas para vocês lembrarem a dor dos outros. Porque é muito cômodo, pastor, a gente estar no nosso nicho de conforto, enquanto os outros estão sofrendo. E isso não é cristianismo. Cristianismo é que, para ficar bom para mim, necessário é que fique bom para o outro. Que se ficar bom para um, tem que ficar bom para todos. Esse cristianismo de que só fica bom para um e os outros estão perecendo, os outros estão afundando, os outros estão morrendo, os outros estão ficando mais pobres, os outros estão padecendo necessidade. Esse cristianismo é um cristianismo falido, esse é um cristianismo hipócrita. O cristianismo bom é aquele que, para ficar bom para mim, tem que ficar bom para você, meu irmão, que está nos ouvindo agora. Para ficar bom para mim, tem que ficar bom para o senhor, pastor Carlos Eduardo. Para ficar bom para nós, tem que ficar bom para os nossos irmãos. Tem que ficar bom para a nossa comunidade. Tem que ficar bom para a nossa igreja. Amém. Não posso estar bem aqui na minha casa, saber que os meus irmãos estão padecendo necessidade. Não posso estar com a minha mesa farta, sabendo que na mesa do meu irmão não tem o que comer, não tem um café da manhã, não tem um almoço, não tem um jantar. Que cristianismo é esse? Então, estar na arca ou no cruzeiro... É isso aí. E aí? É o grande desafio que a nossa irmã Wanda comenta aí, dizendo cristianismo podre. E este podre é um podre interno. É um podre interno. Porque tem aparência de piedade, mas nega, entretanto, o poder. Há uma casca nesse cruzeiro. Esse cruzeiro, ele é, aos nossos olhos, muito bonito. Tem luz de neon, tem piscina, ele... Champanhe e caviar. Exatamente. Exatamente. Com excelentes promessas de conforto. E a Escritura, meu amado pastor, diz em Hebreus 11, que pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Mas esta ação que está dito aqui pelo autor da carta aos Hebreus, de uma arca aparelhada para a salvação da família de Noé, também ela era o sinal de condenação, condenando o mundo, e se tornou, junto com a sua família, herdeiro da justiça, que vem da fé. É isso. E eu me encanto quando eu vejo este aparelhar da arca para a salvação. Porque a arca não tinha beleza nem formosura. A arca foi rejeitada pelos homens, pela sua grande maioria. A arca, ela
não foi recebida nos palácios dos governadores, dos homens importantes de Jerusalém, de Roma, da Grécia, porque a arca ela não traz ela não trazia esse brilho que o cruzeiro traz, né? Verdade, Que o verdade. cruzeiro traz. E eu Pastor, acredito que sim, sim, conclua. eu acredito que o grande desafio para mim, para o irmão e para todos os que nos ouvem é nós adentrarmos esta arca sabendo que não fosse a tempestade, ninguém suportaria a arca, de maneira que esta quarentena que estamos atravessando a nível Brasil, a nível global, essa tempestade está fazendo nós nos voltarmos para a suportabilidade da verdadeira arca. E que ao voltarmos para a normalidade, permitindo Deus, tenhamos coragem de rasgar o nosso ingresso, a nossa passagem dentro do cruzeiro, deste cruzeiro chamado mundo. Ô pastor, essa analogia que o senhor começou aí com uma sabedoria fantástica, com uma direção espiritual tão grande que Deus lhe deu aí, é tão bacana pensar assim, essa tese, pensar assim em tese, né? Por isso que é bom pensar, por isso, é isso que nos faz diferente, pastor. Isso que nos Amém. torna, isso que nos torna diferente da criação, né? Essa capacidade que o Senhor nos dá de pensar, porque essa fedentina da arca e os animais que lá estavam, isso simboliza o nosso interior, né, meu irmão? Nós somos essa arca de dentro, né? Amém. E tem também aqueles que são o cruzeiro de dentro, né? Que são aquela luxuosidade de dentro. Porém, aquilo que está dentro é que vai povoar aquilo que está do lado de fora. Amém. E vai ressignificar o mundo depois. Depende de como nós estamos lidando com as diferenças lá dentro. Que eu não posso deixar certos animais juntos aqui dentro. Eu não posso deixar certos animais juntos aqui, porque eles vão entrar em briga, eles vão predadores, eles vão se matar. Há uma Eu tenho que ordem, né? administrar a coisa aqui dentro. Então, e se eu administrar a coisa bacana aqui dentro, se eu fizer uma boa administração dessa arca aqui dentro, e se eu limpar a coisa aqui dentro para que o cheiro não fique tão insuportável assim, a hora que eu abrir esta arca, eu tenho condições de povoar o meu mundo do lado de fora, com uma criação sadia, com uma criação que suportou 40 dias e 40 noites de um dilúvio, meu irmão. Amém. De águas fortes, de águas profundas. Amém. De chuva que veio mesmo. E essa realidade, meu amado irmão, ela é tão curiosa que Pedro, no seu contexto, principalmente, né, na sua realidade, eu acredito, de mais maturidade, diferente daquele Pedro que caminhou com o Cristo encarnado, com o Deus encarnado, tão corrigido, mas quando ele escreve as suas duas cartas, ele também lembra desse período da arca, esse período noéico, esse período que a gente tem chamado aí de diluviano, né? Aí, Jurássico. e a escritura, Jurássico. quando Pedro diz, lembrando desse período, ele diz algo assim que eu tenho como de extrema relevância para o nosso tempo. Pois quando ele diz assim, ora, deliberadamente alguns esquecem
que de longo tempo houve céus e terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Olha aí. E ele diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Meu E nós Deus. voltamos um pouquinho para o capítulo 2, e nós temos uma realidade a partir do verso 1 que diferencia o cruzeiro da arca. Em palavras muito diferentes, mas é a diferenciação da arca do cruzeiro. Ele diz assim: no meio do povo surgirão falsos mensageiros, falsas mídias, falsos profetas, falsos poetas. Estes serão, de alguma forma, homens que vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, Meu Deus. trazendo sobre si repentina destruição, e muitos seguirão para esse cruzeiro. Neste cruzeiro, cheio de práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Preservou, preservou, preservou. Meu Deus. E como ele preservou Noé, mas esses amados familiares? Ele preservou pela mídia, pelo meio, né? Pelo meio que nós lembramos nessa noite de uma simples arca. Verdade. E a escritura, sim. Sim, conclui. E a escritura nos dá essa orientação de vida e de morte, de bênção e de maldição. Verdade. Essa escolha, né? Ou é o lado de fora ou é o lado de dentro. Isso. Ou é o lado de fora ou é o lado de dentro. Você Amém. escolhe. Ou é a aparência ou é a essência. A escolha Amém. é nossa. Ou é o caminho isso. largo, né? Numa configuração mais cristã para a gente entender, ou é o caminho mais estreito, numa linguagem mais bíblica, ou é um caminho mais, uma porta mais larga, ou é uma porta mais estreita. Né? Porque Amém. se fosse colocado hoje o cruzeiro, o cruzeiro para a salvação, o cruzeiro com o rei cantando, com os neões, com o champanhe e o caviar, ou a arquinha do Noé, e pedisse que a humanidade escolhesse em qual ele queria entrar, meu irmão, a fila lá era grande. A fila do cruzeiro era grande. Muito. Porque a arquinha do Noé é o lado de dentro. É onde eu tenho que lidar com as minhas neuroses, com os meus demônios internos, com as minhas paixões, com a minha essência
de carne, com aquilo que eu tenho que abrir mão, com aquilo que eu tenho que lançar fora, que é aquilo que eu tenho que matar, com aquilo que eu tenho que, na linguagem de Jesus, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar, eu tenho que confrontar, eu tenho que fazer morrer, eu tenho que despir, eu tenho que matar isso. Então, é a arquinha do Noé. Eu tenho que matar esse homem bravo. Eu tenho que me curar de mim, eu tenho que me guardar de mim. Agora, uma outra fala que o senhor usou aí, pastor, que eu acho muito interessante para os nossos... hoje estamos aí com 22 mil visualizados aqui na nossa live, presentes aqui. Sejam bem-vindos todos vocês aí. E vamos aumentar esse número mais para frente. Queremos chegar aí aos 2 milhões em breve. Mas, assim... Pastor, Oi. Nós não podemos esquecer que a arca só tinha 8 pessoas. Verdade. Tinha a arca, só tinha 8 pessoas. A grande massa estava do lado de fora. É verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Mas uma fala que o senhor usou aí, citando a passagem do autor aos Hebreus, que Deus falou de muitas maneiras aos antigos. E nesses últimos tempos, ele tem falado, ele falou pelo Cristo, pelo seu Filho. Fala esse texto de novo, pastor. Fala esse versículo de novo. O senhor que lembra ele com mais clareza. Havendo Deus, outrora, nos falado pelos profetas, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. É isso. E é isso aí, pastor. É assim. É isso. E não vai ter outra voz para que ele vai falar, não. Deixa eu falar para você que está nos ouvindo. Não existe outra voz. E não vai haver outra voz. Se você está esperando uma outra voz, eu estou aqui para te desanimar. Não vai haver outra voz. A última voz de Deus para a humanidade é o seu Filho. Amém. Não vai haver outra. Ele não vai mandar um anjo, ele não vai mandar um ser celestial, ele não vai mandar um ser de outro planeta, ele não vai mandar mais nada. A última voz de Deus para a humanidade é o seu Filho. Não tem outra voz. E nós temos que ouvir essa voz. Nós temos que cessar de ouvir as vozes que nós estamos ouvindo e que estão nos levando do nada para lugar nenhum, que não estão nos dando norte nem sul, nem oriente nem ocidente. E nós temos que usar esse sentido da audição. Nós temos que treinar o sentido da audição para ouvir apenas a voz do Filho de Deus. Apenas a voz do Filho de Deus. Amém. Porque muitas são as vozes que estão aí. E de forma alguma, nós nessa simples live que nós estamos fazendo aqui, estamos aqui colocando peso, nós não estamos aqui colocando jugo, nós não estamos aqui colocando um fardo em cima de nada, em cima de ninguém. Nós estamos aqui apenas na simplicidade do Evangelho, na simplicidade de Cristo Jesus, dizendo para você que não vai haver outra voz para
te indicar e colocar você no caminho do sucesso, no caminho do bem, no caminho bom, no caminho da vida abundante. A última voz de Deus, ele falou de muitas maneiras pelos profetas, de muitas formas, mas agora, no tempo do fim, a última voz de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Ouça-o. Aleluia. E eu garanto para você, o seu caminho será de vida abundante, será de comer o melhor dessa terra, será de sucesso, de progresso, de evolução, será de prosperidade, será de abundância, será de fartura, será também de desafios. E será também de tristezas. E será também de sofrimento. Mas eu vou garantir para você que o único sofrimento que você vai ter é de angústia. Pois angústia é o único sofrimento lícito que um cristão tem. Amém. É o sofrimento que eu, o pastor Carlos Eduardo e todos os cristãos sofrem. Nós sofremos de angústia, nós ficamos angustiados. Angustiados. Amém. Jesus ficou angustiado. Amém. Pastor, eu vou pedir o senhor para orar. Lembrando aos irmãos, já está acabando aí o nosso tempo, já estamos conversando aí há quase 50 e alguma coisa de minutos. Lembrando que iniciamos falando sobre uma composição do nosso irmão Estênio Márcios, que uma frase que diz: percebo agora que não passo de um pequeno barco à deriva. E esse perceber que não passamos de um pequeno barco à deriva, talvez é o sentimento que alguns dos nossos irmãos precisa aceitar e encontrar, e se encontrar em Cristo, a única voz. E a segunda coisa que eu gostaria de lembrar é a proposta que o Senhor nos conduziu de adentrarmos a reflexão da simples arca. Essa arca que nós somos chamados a entrar nela, sermos por ela influenciados, ao invés de entrarmos pela proposta e o caminho dos cruzeiros confortáveis da nossa geração. Tá bom, pastor? Amém. Pedir que o senhor ore, depois da sua oração nós vamos agradecendo desde já nossas amigas, irmãos aí que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, que seja bênção a sua semana, que a sua semana, semana para a sua família, seja de abundância em Cristo e profundas experiências com esse amado Senhor Jesus, que é a voz que precisamos ouvir nesse tempo, a única voz. Verdade. Nós vamos orar, e eu vou orar pela sua vida, e eu quero pedir ao Senhor que, com a sua mão de poder, Ele venha abrir a sua semana. A semana inicia hoje. E que, com a sua chave, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, Ele abra a sua semana. E que a sua semana seja uma semana de bênção, seja uma semana bárbara, seja uma semana fantástica, seja uma semana produtiva, e que Ele te dê toda a orientação, toda a direção, toda a iluminação para você enfrentar os desafios que estão por vir, que nós não sabemos quais são. Sim, mas não importa também, desde que saibamos que Ele está conosco. Eliane, nós vamos orar pela Enir, minha tia. Nós vamos orar pela a sua saúde mental, a sua saúde espiritual. E eu estou aqui também orando por você, minha prima e minha irmã, pela sua casa, pela sua família.
Tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, a sua bênção. Sim, Pai. Sua bênção, Pai. Amém. Nós precisamos da sua bênção. Amém. Nós Pai. precisamos da sua bênção para esta semana que se inicia, Senhor. Sim, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor que, Em nome de Jesus. com a sua mão de poder, com as chaves que abre e ninguém fecha, que fecha ninguém abre, o Senhor abra a nossa semana e venha principiá-la como cabeça, Amém. dando-nos toda a direção, iluminando os olhos do nosso entendimento para Em a nome nossa de Jesus. semana, nos norteando, nos guiando, iluminando os nossos passos, aplanando as nossas veredas, Amém. para que, ó Deus, nós tenhamos do Senhor sabedoria, direção, Amém. para enfrentarmos os desafios por vir desta semana, Pai, até sábado, quando iremos fechar a nossa semana. Mas que até lá, Senhor, os nossos passos sejam todos guiados pelo Espírito Santo. Amém. E quero, ó Deus, comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos debaixo da tua orientação e para a glória do Senhor. Nós Amém. abençoamos os nossos irmãos, essas pessoinhas do bem que acompanharam Amém. a nossa live aqui nesta noite. E aonde este vídeo chegar, Pai, e aonde a nossa voz chegar, que tu abençoe toda a casa, que tu abençoe toda a família, que tu abençoe cada empreendimento, os Amém. os negócios da nação. Amém. Tu abençoe o governo, tu abençoe os ministérios, Em nome de Jesus. tu abençoe, meu Deus, o Supremo, tu abençoe, meu Deus, estes que estão imbuídos de autoridade, Pai, para que façam leis justas, para que o povo não sofra tanto. Amém. Nós abençoamos, meu Deus, esses informais, Pai, para que tenham esperança, para que tenham, ó Deus, do Senhor a certeza e a convicção de que o Senhor está olhando por eles e de que forma alguma eles estão desamparados. Amém. Nós pedimos, meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, tu venhas dar saúde a estes que estão precisando dela. Amém. Que tu venhas dar, meu Deus, em nome de Jesus, Nós a paz cremos. para estes que estão precisando dela. Amém. Tu venhas dar segurança para estes que estão precisando dela. É a oração que nós fazemos a ti neste domingo, início de semana, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Amém, pastor. Amém, Um abraço. Um abraço, querido. Abraço. E vamos Até a nos falando. próxima. Um abraço aí em todos os irmãos. Arlen, Que meu Deus nos amigo, um abençoe. abraço. Amém.